Falando ainda sobre a ceifa, não Uhum. só nós temos aí o trigo e o joio, nós temos também a erva, e tem muitos versículos apontando também sobre a erva, né? E aí que a gente entra na questão das nações, É né? a erva ou relva, né? Erva ou relva. Tem um versículo lá no Salmos 37, 1 e 2 que diz assim, ó: não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão com a verdura. Então quer dizer, quando a gente olha para as festas, quando a gente olha para essas últimas chuvas, isso até nos ajuda um pouco a explicar o que está acontecendo nessa última semana. Por quê? Porque a chuva está caindo, sim, e essa chuva ela ajuda a frutificar aquilo que já foi plantado, isso é importante da gente observar, mas ela também cria ervas e relva. Então, esse é um ponto que é muito importante de nós entendermos o porquê que vai sobrar nações. Por que existem pontos que nos mostram nações entrando no milênio também. Eles não chegaram a crescer, não chegaram a frutificar, mas estarão ali também sendo poupados. Por outro lado, também tem muita relva, muita erva que vai ser ali também por Deus destruído. Vai ser ceifado também, juntamente. Então a gente precisa saber aí separar esses pontos. Trigo e joio está falando da igreja apóstata e a igreja que está selada pelo Senhor aí, que está acordando nesses últimos dias, como esses últimos frutos também. Tem um texto importante, Deuteronômio, pastor Pedro, quem sabe você põe aí, que ele vai nos apontar sobre a festa dos tabernáculos. Eu achei interessante que a gente traga, né? Olha, Deuteronômio, capítulo 16, de 13 a 14, diz assim: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ão na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Ou seja, você vê que tem que haver aqui, né, por 7 dias, a festa dos tabernáculos. E essa festa, ela acontece quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Ou seja, quando você plantar, quando você colher da eira, e da eira é o trigo, e quando você colher o do teu lagar são as uvas, e você pisar o lagar, você vai ver aí que a festa dos tabernáculos, ela é a festa da plenitude das colheitas. A festa da primícia é a festa dos primeiros frutos. Tá lá no início, depois do asmo. Lembra da festa das primícias? Uhum. As primeiras chuvas dão origem aos primeiros frutos, e depois da chuva serôdia, que cai, dá origem à maturação do restante da colheita e à plenitude da colheita. A colheita toda, não é só o início mais da colheita, agora é a colheita em plenitude. Uhum. E aí teria que colher da eira e pisar o lagar. Você está vendo por que, irmãos, que acontecia isso para ter tabernáculos? Era um pressuposto, um pré-requisito para que houvesse a festa dos tabernáculos. Você está entendendo por que tem a ceifa e a vindima? A ceifa é a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. E você vê a vindima, que é quando o Senhor vem pisar o lagar do furor da ira de Deus, lá no Armagedon, na batalha do Vale do Megido. Essas duas coisas, alegoricamente, estão sendo abordadas, estão sendo explicadas em Apocalipse 14, para que só depois disso haja a festa dos tabernáculos, onde vai haver a viúva, o estrangeiro, o levita, todos felizes na festa dos tabernáculos. Ué, pastor, vai ter levita lá? Não estão dizendo por aí que agora não tem mais Israel? O povo de Israel não existe mais no milênio? Não, está escrito no texto. O levita está lá comemorando. Por que tem levita? Porque tem sacerdócio de Zadok. Tem sacerdócio levítico que fica no portão do templo. Por isso, no ano aceitável do Senhor, no dia
da inauguração do templo, você vai ver acontecer essa festa. A festa das bodas do Cordeiro, a festa dos tabernáculos, onde todos se alegrarão, porque a ceifa foi feita, o arrebatamento da igreja, e os inimigos foram pisados no lagar da ira de Deus, no Vale do Megido. Pronto, não tem mais inimigo, a igreja foi ceifada e foi arrebatada, está com o Senhor para se tornar rei e sacerdote junto com ele, não tem mais impiedade na terra, o diabo está preso, a besta e o falso profeta foram queimados no lago de fogo e enxofre, no tribunal de Cristo. Olha que felicidade. Festa dos tabernáculos. Voltando a falar da última semana, né, que encerra, inicia a última semana, encerra, né, ao fechamento da Porta da Graça. E eu tenho um texto aqui que eu separei, quando era interrompida a colheita do trigo. Em seu livro As Festas Judaicas do Antigo Testamento, o Dr. Greg Shannon McMurtry, aí o Wagner Gomes vai me corrigir aí, daí tá se mordendo de tanto errado que eu tô lendo aqui agora, né? Teólogo, pesquisador americano e professor da Universidade da Geórgia, Estados Unidos, assim explica sobre a festa das trombetas, também denominada Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Como todos os meses do calendário, o primeiro dia de Tisrei começa com o primeiro brilho de uma lua nova. Os vigias no Oriente de Israel ficavam observando até que surgisse o primeiro raio ou sinal de lua nova. E esse sinal era transmitido rapidamente de vigia em vigia até chegar ao templo. O sacerdote ficava em pé, no parapeito a sudeste do templo, e soava o chofar, o primeiro chofar da festa da trombeta, né? Para que fosse ouvido em todo o vale ao redor. Aqui nós aprendemos o seguinte: assim que o sacerdote soava o chofar, todos os tementes a Deus, verdadeiros servos, interrompiam imediatamente a colheita, a porta da graça se fechando. Tremendo Mesmo isso, que cara. não ficasse mais para ser colhido. Ainda tem gente ainda, né? A ideia é essa, ainda tem pessoas. Eles deixavam tudo lá, mesmo no campo. Era a época de colheita de trigo, e eles paravam tudo e se dirigiam para o templo para a adoração do dia de Ano Novo, a festa das trombetas. Aí ele vai dizer isso aqui, ó. Aí ele vai dizer isso aqui, eu vou dizer embaixo o seguinte, ó. Observe que o doutor, né, deixa claro que na festa das trombetas a colheita do trigo era interrompida, considerando que as escrituras comparam o trigo com a igreja, e considerando que os primeiros frutos, tanto do trigo como da igreja, foram apresentados na festa de Pentecoste, podemos perfeitamente entender que a colheita de almas para fazerem parte do corpo de Cristo também será interrompida na festa que a cada ano é interrompida a colheita do trigo, ou seja, na festa das trombetas. Essa interrupção no início da última semana. Através do início da última semana. Daniel confirmando o que o apóstolo João deixou registrado em Apocalipse 7, 3 e 4, que é o selamento da igreja ali. Olha só que Show. Fantástico. Isso é muito perfeito. Isso é cultura judaica, irmãos. Festa é cultura judaica. A gente não pode anular isso, sabe? E aí tem textos na palavra que os rabiscos do trigo vai ficando no chão. Eles paravam de fazer o que eles estavam fazendo, paravam de colher, e o que caía ficava pelo caminho. Aí, ó, Isaías Sabe? 17, 4, 6, Deuteronômio Apocalipse 7 não está ali à toa. Tá aí, ó. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, vai ser aproveitado, mas não faz parte do corpo, né? Para que o Senhor, seu Deus, abençoe todo o trabalho de suas mãos. Observou-se no tópico anterior que a colheita é interrompida, mas não encerrada, né? Ela é interrompida, mas não vai jogar fora o que ficou para trás, pois haverá no campo ainda a sobra da colheita. A prática de respigar, colher as sobras da colheita também é conhecida como rabiscos. O Senhor determinou assim que o segador não deve voltar ao campo para buscar a sobra da colheita do trigo, mas deve deixá-la para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Né? Aí tem um texto ali de Isaías 17, 4 e 6 que fala ali sobre os que vão ficar, que ele chama de rabiscos. Show, cara. Fantástico. E interessante também quando a gente trata de festa, para observar sobre esse tempo cronológico aí, onde Deus está mostrando os selados, irmãos, é que assim, ó, só poderia entrar em expiação e tabernáculos quem tivesse passado por Páscoa. E nós estamos falando de um momento que vai começar depois de trombeta. Então, por mais que as trombetas estejam tocando, essas pessoas que supostamente despertariam aí
para receber, como muitos falam, que acreditam, que para serem salvos, eles não passaram pela Páscoa, eles estão entrando diretamente em trombetas, eles não podem entrar em expiação. Essa é a questão. A gente precisa estar antenado na sequência das festas. Ninguém poderia entrar em nenhuma outra festa subsequente se não tivesse passado por todo o processo. Entende? Ô, Wagner, Então, a gente fez uma live agora recentemente, eu e o Pastor Igor, falando exatamente sobre o cumprimento profético da Páscoa. Você vai ver que em Apocalipse 7, antes de começar a última semana de Daniel, você vai ver a literalidade da Páscoa ocorrendo. Aquele selamento, fechando os 144 mil, é o selamento igualzinho o que teve no Egito. O anjo selando, aquele povo selado, marcado, partindo para a literalidade da festa do pão asmo, que é vestir roupa de saco e começar a profetizar. Você está vendo? Em santidade, porque só vai receber o azeite de ouro e o conhecimento certo por quem estiver passando pela festa do pão asmo. E a festa do pão asmo são 7 dias. E você vê que a última semana de Daniel são 7 dias, são 7 anos, dias proféticos. Você vai ver que do início da semana de Daniel até o último dia dela, o pão tem que estar asmo para você ser testemunha, para você profetizar durante toda a última semana de Daniel. Você vai vendo ali a literalidade da Páscoa. Aí você vê Páscoa, asmo, trombeta, expiação e tabernáculos acontecendo literalmente na última semana de Daniel. Até um pouquinho antes dela começar das chuvas, né? Até o exemplo das chuvas, exatamente. Acabou Pentecoste, acabou chuva serôdia, temporã. Não tem mais, não tem como jogar a chuva temporã exatamente no tempo da chuva serôdia. A chuva temporã é o novo nascimento. É perfeito esse cumprimento que você vê o selamento, do selamento a chuva caindo e você vê ali o Pentecoste sendo, o Espírito recaindo sobre servos e servas para dar o conhecimento. Você está vendo ali, ó, o cumprimento literal de todas as festas, um pouquinho antes de começar a última semana e dentro da última semana até o final dela. Tudo literal, irmãos. Não é mais espiritual, é literal. Você vai vendo o selamento, você está vendo o derramar do Espírito sobre servos e servas, não só mais em toda a carne, como foi no Pentecoste, mas sobre servo e serva, um conhecimento, é como se fosse uma unção dobrada sobre o povo de Deus para profetizar. O povo de Deus em vestes santas, asmificados, sem o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da bondade, profetizando, tocando trombeta, para anunciar o dia da expiação e depois o tabernáculo. Tudo literal. Perfeito. Não, exatamente. E quando a gente vê a sequência das festas também, o que a gente vê? Que as primícias foram apresentadas antes das trombetas. Sim. Entende? Então, assim, quando a gente está enxergando essa parte aí de joio e trigo, nós já não estamos mais vendo frutos, nós estamos vendo já a plantação grande, pronta para ser ceifada. Já passou, não existe mais plantio. Wagner? O que amadurece é justamente a chuva serôdia. Não Exatamente. Tem mais temporã. Exatamente. Não tem mais fruto. O fruto já foi antes. A chuva vem já para regar o que já foi plantado. Entende? Aí é que está a questão. E o que você vai conseguir identificar na última semana é exatamente o joio do trigo. Você vai identificar quem é quem. Para que quando chegar no final, você poder colher o trigo e amarrar o joio e jogar no fogo. Entendeu? Mas eles vão crescer juntos até o final. Então, olha só que legal, para a gente poder fechar aqui, né? Tisrei, 7º mês. Nós temos 3 festas. Começa a trombeta, começa expiação, né? Que tem que ter o arrebatamento. E nós temos também tabernáculos. Nas trombetas é que começa a descer nesse mês de setembro, né? No nosso setembro, no caso. O Tisrei é que tem a chuva serôdia. Isso daí é até mais um argumento, caso você conheça, com certeza que sim, um pré-tribulacionista, você pode chegar para ele e perguntar, vai ter avivamento na terra depois da igreja ser arrebatada? Né? Porque a chuva serôdia é avivamento, só que a chuva serôdia não é em Pentecoste, é na festa das trombetas.